pra se ter uma noção, assim, de volume, a gente imprime, assim, em termos de impressão, cerca de uns 30 milhões já a 35 por ano. Legal. Tá? Então, assim, Legal. de awareness Muito é um legal. awareness muito Sim, relevante. Sim. Estamos aqui de volta com o podcast Os Donos das Vendas. Eu sou Rafael Lassance, sócio e mentor do Sales Club. E para variar, a gente está aqui recebendo só gente fera. E hoje um cara que realmente muito fera no que faz. Admiro, sou cliente dele aqui. Estou com o Edu Abchecker, Obrigado. né, que é um dos sócios fundadores da Irwall, né? Então eu quero que ele... Vou deixar ele se apresentar. Todo mundo, talvez, mesmo que não conheça, conhece de alguma forma. Produto super, né, conhecido no mercado. Produto físico. Né? Então a gente vai conversar um pouco sobre como que o Edu fez para tracionar. Ele vai falar um pouco do tamanho da empresa hoje em dia, né, desse histórico, não só empreendedor, de antes executivo e depois empreendedor, e como que ele aplica as estratégias de vendas num produto, né, de varejo ali, B2C, mas também está começando um B2B agora que você contou aqui nos bastidores, a gente vai falar um pouco. Então, Edu, conta aqui um pouco pra gente como é que foi sair dessa, talvez, visão um pouco mais executiva e empreender com um negócio físico que é sempre tão desafiador. Pô, primeiramente, obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com vocês hoje. E contar um pouquinho da história da IU, assim, o que a gente já fez. Assim, hoje a IU é uma empresa de 7 anos. A gente já vendeu mais de 300 mil pares de calçados apenas em canais diretos, ou seja, canais que a gente controla. Então, 80% da venda ainda e-commerce, mas a gente tem 5 lojas próprias, 2 em São Paulo, uma no Rio, 2 no Rio Grande do Sul. Já estamos vendendo na Europa, nos Estados Unidos. E aí, o que é a IU, né? A IU é uma empresa de calçados extremamente confortáveis, bonitos e feitos de materiais sustentáveis. Então, a gente trabalha com desde garrafa PET reciclada, poliamida biodegradável, bagaço da cana-de-açúcar. Então, a gente tenta fazer com que toda essa matéria-prima transformar num produto muito bonito, muito confortável e de extrema qualidade. E eu posso assinar embaixo, porque eu tenho, e é dos que mais leves e fáceis de usar ali, já bota, e super confortável. E até engraçado, porque vocês são o que a gente chama, né, de marca digital nativa, né, as DNVBs aqui, e em um momento que isso ainda era muito novo, né? Você falou, 7 anos atrás. Hoje a gente já vê, não vou nem falar em um mercado maduro, mas pelo menos um relativo amadurecimento das marcas que são indústrias vendendo diretamente para o consumidor e já com essa pegada super digital. Esse era o plano desde o começo? Você identificou um flanco? Você fez pesquisa lá fora? Como é que foi o desenvolvimento do modelo de negócio antes do produto aí? Legal. Bom, os meus sócios... Vocês eram first movers no sentido de... Porque às vezes o second mover é o que pega já uma lição aprendida, talvez uma iniciativa lá fora que vocês meio tropicalizaram e viram esse flanco aqui. Então, só para tentar contextualizar. Não, perfeito. A gente viu um movimento muito grande no hemisfério norte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de empresas fazendo produtos extremamente confortáveis, inicialmente de lã merino. E a gente tentou trazer essas empresas para o Brasil. E eles falaram, não, isso aí não vai dar certo no Brasil. E a gente partiu para o desenvolvimento próprio. Já era com a pegada de calçado ou de bem-estar? Não, já era. Eu sou de família empreendedora que trabalhou a vida toda com calçado. Eu nasci dentro de uma fábrica. Lá do Sul, né? Então lá tem um polo... Rio Grande do Sul. Então eu nasci dentro de uma fábrica, nasci dentro de uma loja de calçado. E aí a gente viu esse movimento, tentou trazer os parceiros de fora, não tiveram interesse. E a gente partiu para o desenvolvimento próprio. E aí a gente começou a... Os nossos sócios, os meus sócios cofundadores, também são sócios da Startse e eram sócios da XP também, então tinha uma cabeça de crescimento muito grande e estavam muito por dentro desse mundo de startup. Então a gente... os caras fera. Sim. E aí o que a gente fez? A gente começou a trabalhar hipóteses, bem como se trabalha uma startup, beleza. Então, será que as pessoas vão... A gente ficou quase 1 ano montando o produto. Nosso produto inicial, ele era feito de lã merino, que vinha da Itália. Uma lã absurda, assim, muita qualidade, muito conforto. E a gente testou muito o produto. 1 ano testando o produto, ajustando o produto. O produto ficou bom. Já no mercado ou da porta pra dentro? Não, da porta pra dentro. Porta fechada. Porta fechada. Isso aí é 2017. Tá bom. E aí, eu também
trabalhava com tecnologia, startup, então tinha muito de testar hipótese, falar com o cliente. Muito legal. User experience. Então, a gente, tem sei lá, 200 vídeos aqui no meu celular aqui de pessoas experimentando o produto pela primeira vez. Enquanto não abria sorriso de orelha a orelha, não estava pronto. Que já é um pouco de essa visão founder, que nem você falou de startup, né? De uma cultura centrada no feedback, inclusive, Exato. desenvolvimento contínuo de produto, Exatamente. né? E, no final das contas, pouco ego, né? Vamos ser sinceros, porque quando você segue essa frente, você tem que, tá preparado para ouvir toda e qualquer coisa, concorda? Exatamente. Legal. E aí a gente começou... O empresário, o cara é meio egocêntrico, né? Então, nesses momentos, quebra um pouco do paradigma, né? Não, e eu acho que a gente também, assim, eu tenho outros cofundadores que não operam diretamente no negócio. E tem então, essa... assim, todo mundo tem essa cabeça, a gente escuta bastante e a gente tenta sempre entregar o melhor pro cliente junto com o cliente. E aí a gente lançou o produto quando estava numa qualidade excelente. 18 ali, né? Dezembro de 2017, 15 de dezembro de 2017 foi a primeira venda no e-commerce. Tá na cabeça. Exato. Né? E aí a gente começou e aí o nosso primeiro plano, assim, no primeiro ano era vender 1.800 pares. A gente falou, não, vamos participar de alguns eventos aqui, porque o produto tá muito bom, então a gente precisa fazer as pessoas experimentarem, mas assim, a gente não pode ter franquia, a gente não pode ter distribuidor, porque a gente não tem margem para isso. Essa Lamerino chegava, que era a principal matéria-prima, chegava no Brasil mais caro que o couro mais caro do Brasil. Uau. Então, assim, não tinha nem como ter outro canal. E aí a gente começou a vender só por e-commerce. E aí, nesse primeiro ano, a gente fez aproximadamente 10 mil pares. Uau. Dessa maneira. E você acha que até... Eu vou pegando os ganchos que você tá falando para poder até trazer talvez alguns insights legais para quem tá assistindo, né? Marca nativa digital, um produto que é, vamos ser sinceros, muito sensível ao toque, né? E a venda digital, uma venda relativamente fria, né? Então tem desde uma put UX no site para poder trazer um pouco de força de marca, mas ainda não tem a força de marca porque era uma marca nova, não tem demanda reprimida por causa, né? Uma marca nova, exatamente. E aí você fala dos eventos. Sim. Então, diante desse, talvez, desafio tátil do produto, que aí vocês foram tentar fazer o produto chegar mais fácil no pé das pessoas. Foi uma sequência de coisas. Legal. Né? Eu já tinha trabalhado... Você acha que isso foi um motor para poder, desse 1.000 virar 10 mil? Com certeza. Aí, o que a gente entendeu? Não poderia ser uma coisa só. Precisava ser várias ações conjuntas. Então, evento. Frete grátis, a gente sempre trabalhou com frete grátis. Hoje, inclusive, a gente segue trabalhando com frete grátis. Inclusive, é só uma percepção de valor para o cliente final, porque já está embutido na média, no produto, né? Então, as pessoas já têm essa... Troca e devolução garantida. Isso é maravilhoso. Sabe? Então, assim, a gente foi, assim, buscando muita comprovação social, pessoas usando, indicando, e aí a gente tinha programa de indicação, chegou a ser quase 40% da nossa venda o programa de indicação. Nossa, sensacional. Então, assim, a gente foi usando todo esse motor, mas respondendo a tua pergunta inicial... a gente foi por esse canal por necessidade, porque não cabia outra coisa. E claro, a gente já vinha de um background mais digital e tal, então isso tudo facilitou. Hoje, como é que a gente vê? A gente vê sim que o mercado amadureceu, mas que o cliente está em tudo quanto é lugar. Então, assim, tem experiência física, tem experiência através de parceiro, tem experiência canal direto. A gente precisa entregar um excelente produto e uma excelente experiência em todos os canais, e é isso aí. E você me contou que você, além de um dos fundadores, CEO, é um cara mais envolvido ali na parte de marketing e vendas, né? E como que você define ou vê essa importância dessa diversificação de canais, né? Porque a gente vê mídia de performance cada vez é mais caro fazer um novo pedido, né? A gente vê novos canais, talvez desde... campanhas no Pinterest, a testes no TikTok, que tem a ver com o teu público ali, mas ao mesmo tempo a gente sabe que grande parte do motor do crescimento de empresas de varejo é recompra, né? É retenção do cliente e esse 40% via de indicação já deixa claro a qualidade, porque ninguém indica produto ruim, vamos ser sinceros. Exatamente. Eu sempre falo, quem vende muito com boca a boca, eu falo, você quer a boa ou a má notícia? A má notícia é que o boca a boca é imprevisível, né? E orgânico. A boa notícia é que ninguém indica produto ruim, vamos ser sinceros. Mas vocês criaram um programa de indicação que é tentar transformar algo orgânico e imprevisível em relativamente previsível como canal. Né? E hoje, como vocês veem essa questão de diversificação
de canais? Eu sei que você tem físico, você tem, né, a presença online, que é o carro-chefe de vocês. Vocês estão toda hora, continuam com essa cabeça de teste, validação de hipótese, data-driven. Com certeza. Continua dando DNA de vocês ali. Não, com certeza. Eu acho que, assim, a gente olha muito para cada canal fazer do jeito certo, né? Então, assim, a gente demorou para entrar nas lojas porque a gente queria fazer do jeito certo, precisava parar de pé. A gente agora tá entrando no atacado, que nem eu tava te falando ali. A gente tá com 23 pontos de venda já nos Estados Unidos, na nossa operação nos Estados Unidos. Majoritariamente na Califórnia. Então, só que pra gente entrar no atacado, a gente demorou 2 anos e meio, porque a gente foi estudando, entendendo pra entrar do jeito certo. Isso, talvez a gente não seja tão ágil, mas assim, a gente pensa numa empresa grande no médio e longo prazo e perene, né? Então, a gente olha muito, muito pra isso. Porque quando você pensa atacado, é um monstro completamente diferente. Ainda mais uma operação internacional. E essa operação internacional sai tudo daqui? Sai tudo daqui. Sai tudo daqui. Isso. E aí, a gente tem time, né, lá fora. Mas sai tudo aqui e a gente tenta aproveitar muito do que a gente faz aqui para replicar nos mercados lá de fora. Então a gente consegue ver, inclusive, um crescimento orgânico, sem botar muita força, sem botar muito dinheiro em cima disso. Agora, sobre a questão de custo, também é uma questão de mentalidade, né? Então, assim, o que a gente consegue fazer de novo, o que a gente consegue fazer de inovador aqui a baixo custo para conseguir compensar essa perda de performance, de meta e etc. E aí você também tem essa pegada bem data-driven em relação a indicadores chaves aí, que provavelmente você deve testar canal, olhar custo de aquisição, né? Alguns têm volume, outros talvez não tenham tanto volume assim. Aí você sempre... É mais ou menos assim que vocês analisam um teste de canal, por exemplo? Isso. A gente tem uma visão, assim, que a gente olha performance separado de institucional. Perfeito. Então, assim, tem um investimento institucional, que é de criação de marca, e esse aqui é um pouquinho mais subjetivo. E o de performance. E aí, performance é ir dosando, né? Sim. E aí, dentro de cada uma dessas grandes frentes, a gente tem estratégias. Desde SEO, a mídia paga, influenciador. A gente hoje tem um programa de embaixadores com quase 100 embaixadores. Uau. Entre Instagram e TikTok, que produzem conteúdo, são remunerados para isso. Sim. Então, estão remunerados e você olha eles como canal efetivo ou ele entra dentro do seu brand awareness na parte institucional? Eles estão de tem o cupom ou o last click para poder mensurar? Embaixador a gente olha mais performance. Tá bom, embaixador performance. Então o cara que tá lá na frente tem que voltar alguma coisa para poder olhar como canal mesmo. Exato. Né? Claro que tem um benefício de um awareness aí, mas a gente vai olhando bem para performance, para embaixador. Legal. E eu posso ser relativamente indelicado, perguntando mais ou menos em termos de representatividade, porque é um canal que muitas empresas que estão assistindo a gente, que são menores, primeiro, sempre, assim, é um canal muito hypado, vamos dizer assim, um canal de influenciadores, mas ao mesmo tempo grandes influenciadores são sempre desafiadores por questões de custo, de acesso, coisa do tipo. Primeira pergunta relacionada a esse canal especificamente. Vocês foram para os grandes que trazem muita awareness, mas mais desafios em retorno sobre investimento? Ou vocês foram para um micro, médio ali, que são muito mais fáceis de negociar em termos de custo, mas óbvio que quando olha uma escala são mais difíceis de gerenciar porque você vai falar com muitos influenciadores? Esse é um primeiro questionamento. Perfeito. Né? Qual foi a estratégia que vocês adotaram para, pelo menos, talvez começar a testar esse canal? Isso. A gente começou a adotar esse canal, acho que foi final de 22. Falando um pouco de números. A gente era meio pandemia ainda? Já mais final. Tá bom. E aí a gente começou com micros, assim, e mais só TikTok. E aí, pra você ter uma noção, assim, de volume, a gente imprime, assim, em termos de impressão, cerca de uns 30 milhões já a 35 por ano. Legal. Tá? Então, assim, de awareness é um awareness muito relevante. Sim. E aí a gente tentou pegar influenciadores pequenos que estavam começando e apoiar essa galera. Claro. Porque a gente via que não tinha ninguém olhando pra ele. Perfeito. Então a gente até tem uns cases legais, assim, a gente foi uma das primeiras empresas a trabalhar com a Manucity, por exemplo, que virou um fenômeno. Então, assim, a gente foi descobrindo, assim, umas pessoas bem no início e apoiando elas. A gente fez uma campanha com ela, divulgando pra toda a nossa base de clientes, uma base grande.
Então, assim, a gente foi fazendo isso porque a gente, pô, ninguém tá olhando pra esse cara que ele tem um sonho de ser influenciador grande. Não, então, quando a gente pega ele no começo, né, até fica... Pelo fato de ainda ser aquele sonho, né, assim, os recebidos, aquela experiência toda, fica muito mais fácil de negociar e de tratar com ele, né? Um jogo mais franco, assim, né? Isso. Não, e eu acho que, assim, o que a gente consegue ver, assim, desse mercado de influência é que precisa ter consistência, entendeu? Precisa ser verdadeiro e ter consistência. Sim. Porque eu acho que a gente viveu um boom, né, de influência ali em 2019, que foi um absurdo. E aí depois o Facebook mudou o algoritmo, começou a entregar bem menos. E aí as pessoas começaram a sacar também o que era autêntico e o que não era. Sim. Então, o que a gente tem estratégia de influenciador maior, a gente trabalha, a gente tem influenciadores que estão com a gente há bastante tempo. Temos os embaixadores, são estratégias diferentes, mas o que a gente tenta sempre manter é consistência e também manter verdade. Legal. E você acredita, para quem tá começando, no empresário que tá começando a apostar no canal, que o jeito mais, talvez, eficiente, em termos de custo, talvez com menos escala, mas eficiente em termos de custo, é ir atrás dos menores. Porque a gente sabe, né, questões de mercado como bases de seguidores menores costumam ser mais engajadas do que bases gigantescas, seguidores com talvez... influenciadores com talvez menos seguidores têm uma base mais homogênea e menos heterogênea, que os grandes pegam, né, tem muita gente diferente como seguidor e os menores talvez sejam mais focados em nichos específicos. Você acha que isso estrategicamente é um caminho mais, vamos dizer assim, mas vou falar fácil no sentido tanto de custo como de negociação do que com um grande... Talvez quem esteja começando não consegue ter a bala na agulha, né? Eu acho que depende muito do negócio. Legal. Porque, assim, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma super amiga que criou um delivery de comida árabe e ela começou a fazer vídeos no TikTok e, assim, ela tinha demanda baixa. Os vídeos dela começaram a viralizar. Tipo, agora ela tá tendo problema de operação, porque ela não tá dando conta do volume. Entendeu? E foi ela mesma, ela nem precisou de outra pessoa pra fazer. Então, assim, eu acho que depende muito da estratégia, o que tu acha, o que se acredita ser verdade, e se você tá comunicando com o público que você quer tá comunicando. Acho que a base é isso, assim, é saber onde é que tá teu público e como você vai chegar no público mais barato possível. Cara, e vou pegar esse teu gancho agora, porque a gente... O empresário tem uma pira clássica de canal, qual é o melhor canal de venda, onde é o melhor lugar para vender, etc. Eu acho que isso é uma questão que tem predecessores, né? Onde primeiro você tem que entender quem é o seu público-alvo, o seu perfil de cliente ideal, ou sua persona, né? Pra gente falar o jargão do marketing. Porque primeiro vem quem para depois ver onde. Exato. Né? Então, e aí você falou, pô, a gente foi anunciar no TikTok. Isso você falou era 19, 20, não, 22. Porque 22 o TikTok já era bem mais novo em termos de faixa etária. E esse era um público de vocês para tentar atingir e engajar esse perfil? Porque hoje em dia já tem um 30 mais lá no TikTok. Foi um teste. Legal, né? legal. A gente não sabia o que ia acontecer, o que a gente sabia... Cabeça de startup. O que a gente sabia era, pô, o custo de visualização lá tá muito baixo. Tá entregando muito, porque é o vídeo que entrega e não o influenciador, né? É o vídeo que entrega. Não, e assim, e tem muito menos concorrência ali. Perfeito. Não tem muita gente criando vídeo. Perfeito. Então a gente foi pra essa... em cima dessa tese. Claro que esse público aumentou dentro da IU, mas não era nossa persona-chave. A gente viu uma oportunidade ali. Então acho que assim, depende de mercado. Hoje a gente já tá conseguindo trazer mais o público-alvo da IU. E, e esse público tá começando a chegar na idade de público-alvo da IU. Sim. Não, muito interessante. E que vale também para quem tá aqui ter essa visão de teste, né? Assim, talvez gastando o mínimo possível, validando aquela hipótese. É muito louco, né? Assim, a gente vê o mercado com essa cultura de campanha, vamos dizer assim, né? Onde quando a gente fala de investimento em mídia para o pequeno, a gente fala, mas eu não tenho 5, 10, 20 mil reais para investir numa campanha. Mas você tem 600 reais. Concorda? Você consegue testar com 600 reais. Você consegue, ao invés de sair para jantar no fim de semana com a sua mulher, pegar os 500, 300 reais e botar isso num teste, com premissas e métricas talvez claras de venda, custo de aquisição,
e diante do resultado, aí sim se sentir seguro ou não, com uma prova real no campo de batalha, para aí sim investir os 5, 10 mil com segurança. Então, mas acho que o mercado ainda tem essa cultura de campanha, acho que falta cultura de teste, cultura de experimentação, né? Exato, é experimental, a gente tem muito isso lá dentro. Experimenta barato, tenta pagar rápido, e aí, cara, escala, vai embora. Porque aí você vai se sentir super seguro, botar os 10, os 20 mil, porque já foi validado no mundo real. Exato. E você falou da sua amiga que fez na questão do produto árabe, né? Alguma coisa assim, culinária. Como você vê até um novo canal, que não vou falar que é um novo canal, mas cada vez mais curioso, que é o do Founder-Led Growth, onde você se posiciona como essa figura para gerar não só conexão, né? As pessoas se conectam muito mais com o CPF do que com o CNPJ, humaniza a marca, principalmente perfis institucionais engajam muito menos do que perfis pessoais. Você tá nessa? Assim, como é que tá essa tua visão em relação a isso? Porque eu sei que vamos ser sinceros, que a premissa de que é relevante, todos temos, mas a premissa que é desafiador pra gente, que é empresário, ter que competir o nosso tempo, que já é meio que não fácil de gerenciar, com produção de conteúdo, como é que você vê isso? O que eu vejo, assim, a gente tem hoje um fato que isso converte mais, traz mais pessoas que relacionam mais com o CPF que com o CNPJ. Mas a empresa tem que ser maior que o fundador. Então, acho que assim, senão não tem continuidade. Alguma coisa pode acontecer comigo e aí a empresa não existe mais. Então, assim, sim, mas sempre deixando a empresa em primeiro lugar. Acho que tem algumas pessoas, um negócio que mexe muito com o ego, que aí a empresa vira a pessoa. Acho que isso eu sempre tento evitar, por mais que seja um pouquinho mais desafiador dessa maneira. Mas a empresa tem que falar mais alto, né? Então, até porque, a gente tem investidores, a gente tem colaboradores que, merecem muito destaque também. Então é mais ou menos assim que eu vejo. Mas você concorda que a gente tá vendo esse boom aí do CEO creator? Sim. Né? Do CEO influenciador criando conteúdo. E me diz uma coisa, né? A gente passou rapidinho aqui sobre conceitos, por exemplo, de, cara, o motor de crescimento é bons funis, boas estratégias de aquisição, mas, cara, retenção é o cerne aí do negócio, né? A analogia do balde furado. Não adianta nada a gente estar trazendo clientes se a gente não consegue fazer a segunda venda. Exato. Né? E eu brinco que, principalmente marcas que são marcas relativamente novas, como a sua ou como a minha, né? O cliente só é cliente depois do segundo pedido, vamos dizer assim. Você impactou, você fez ele sair da inércia e comprar pela primeira vez o seu produto, experimentar. Experimentar o seu produto, e acho que o grande desafio é que essa primeira experiência seja incrível, porque a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira ótima impressão, e incentivar recorrência. Como que, não só em termos de estratégia, como sistemicamente também falando de CRM, cadastro de cliente, como que vocês veem essa parte que é super negligenciada de retenção, porque o empresário tem, né, a distorção clara de que, cara, tem que vender cada vez mais para crescer e às vezes acaba negligenciando experiência, retenção, nível de serviço, qualidade de produto, que são o que gera aí, acho que, crescimento mais sólido. Legal. Essa questão é a questão que eu menos me preocupo na IU, porque a gente já se preocupa demais com isso, né? Então, assim, só pra ter uma noção, ano passado... E o produto também é vamos ser sinceros, o produto é tudo, né? Então, assim, a gente sempre começa pelo produto, mas, assim, pra você ter uma noção, o nosso dado, ano passado a gente fez aproximadamente 50% do que a gente vendeu foi de recorrência. Sensacional, cara. Então, assim, pra mim... Parênteses, pra você recorrente ou o cliente que tem, é o cliente com uma mais... Não, comprou uma vez e tá comprando de novo. Tá, ele já comprou... A segunda compra. Fez a segunda compra. Fez a segunda compra. Falou, virou cliente de verdade. Virou cliente de verdade. Já passou toda a fase de experimentação. Do faturamento, quase 50% é de recorrência. Então, assim, a gente consegue fazer isso. Vocês estimulam isso de alguma forma? A gente estimula, porque a gente entende que, a gente já teve um custo para adquirir aquele cliente e ele gosta do nosso produto. Então, e aí o que a gente faz? Aí, como estratégia de produto, a gente tem produtos que resolvem os problemas da vida do nosso cliente. Então, a gente tem um produto para fazer exercício, a gente tem um produto mais casual, a gente tem um produto para praia. Então, assim... E aí a gente vai levando, e aí você perguntou de régua, a gente é isso. Você já tem tal coisa, então vai na régua de convencer desse produto. Para poder tentar ir para uma outra linha, ou talvez até pelo próprio ciclo de vida de renovação do próprio produto. Exato.
A gente quer que o nosso produto dure muito tempo. Nossos produtos todos, eles lavam na máquina de lavar. E sim, eles duram muito tempo. E isso é uma coisa boa, eu quero isso. O mínimo de obsolescência programada e o máximo de qualidade, porque as pessoas também têm mais confiança no produto. O que eu quero, e as pessoas geralmente compram, não porque, ficou muito velho. Claro que tem uns clientes lá de trás que sim. Mas, porque eu quero uma outra cor aqui pra combinar a roupa. Então, assim, eu quero estar com grande presença dentro do share do armário do cliente. Sim, então assim, é mais ou menos assim que a gente vê. E assim, óbvio, a gente tem estratégia pra tudo isso. A gente tem uma visão muito omnichannel. Então, assim, a gente consegue conectar clientes de e-commerce com equipe de loja. Então, isso tudo... Você tem a identificação do cliente no PDV, assim, formas de CPF? Claro. Há muito tempo. Que isso que é um dos maiores desafios do varejo físico, é a identificação do cliente no ponto de venda. Mas é que aí o que a gente fez? A gente tem algumas coisas que trabalham a nosso favor, né? São tudo operações próprias, então fica mais fácil. Treinamento e sistema Treinamento, sistema e assim, o time de venda das lojas começou a entender por que é bom. Perfeito. E aí, acho que esse é o ponto principal, sabe? Assim, cara, eu preciso cadastrar esse cliente porque eu preciso voltar a falar com ele, senão acabou aqui a nossa relação. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. E você tem uma visão, por exemplo, eu lembro... Só uma coisa. Claro. Inclusive, a gente deixa por um período, por exemplo, se uma vendedora na loja vendeu para um cliente e esse cliente depois de 2 semanas comprou de novo no e-commerce, a vendedora o vendedor é remunerado sobre essa venda. E ela talvez... Isso é sensacional, né? Que não é tão comum. O mais comum é o vendedor ter o seu link, né? Que ele pode divulgar nas suas redes e ser remunerado no canal digital, vendedor físico. Vocês também usam esse tipo de coisa? Sim, claro. Então, além da perpetuidade do cliente ser daquele vendedor que ele trouxe, completamente ainda ele ainda pode divulgar ainda o... Ela não é uma perpetuidade infinita, ela tem um período, mas sim, a gente, se o vendedor fez um puta atendimento, trabalhou super bem aquele cliente, cara, ele deve ser remunerado pelo encantamento desse cliente. Claro. E aí a gente consegue alinhar todas as partes. Não, isso é, cara, muito legal. E como você tá vendo esse movimento que você está fazendo indo pro atacado, né? Que aí gera desafios comerciais, já que somos Sales Club aqui, desafios comerciais completamente diferentes do que você tem hoje em dia. E, cara, me lembrei de uma coisa, vou voltar ao assunto anterior do multicanal. Eu lembro que eu sou... Talvez você é novo, mas eu sou meio dinossauro da internet. Sim. E lá nos anos 2004, talvez, eu era sócio de uma grande empresa de CRM pro mercado de moda. E a gente fazia muitas análises legais. Não vou falar nome para não ter problema. Mas, por exemplo, uma das maiores marcas de moda no Brasil, a gente vê que o cliente multicanal, o cliente comprava físico e online, ele tinha um LTV ali de quase 40% mais alto, por questões de confiança na marca, né? Sim. Então, quando ele tá passando na frente da loja, ele compra sem nenhum problema. E se ele tá chovendo, ele quer comprar em casa, ele compra igual. Sim. Né? Já teve esse nível de análise para entender o perfil de cliente multicanal, se ele é mais valioso no sentido de geração de receita no longo prazo? A gente não separou exatamente porque a gente não acredita na separação. Que o cliente é um ou outro. Exato. Então, assim, mas acho que é uma boa ideia, se dá uma boa ideia aí da gente olhar esse número. A gente olha geral. Claro que o cliente de e-commerce ele tem um tratamento diferente do cliente de loja, mas a gente nunca olhou nesse nível de detalhe. Legal, um bom então, ponto. Parênteses feito, voltamos aqui para a questão do atacado. E esse monstro completamente diferente que é rede de distribuição de varejistas que não estão sob o seu controle, sistemas que não se integram com o seu, treinamento que você não pode, né, de certa forma, ter ingerência sobre ele, sem contar o próprio desafio comercial da expansão desses canais todos, que é quase que um inside sales ali, e ainda tem um representante no meio do caminho, né, que faz, às vezes, um papel de middleman aí com a ponta, né, com o multimarca. Como é que agora, assim, depois de algum tempo, você falou que já estão montando essa estrutura e barra estratégia, como que é esse monstro novo que vocês vão encarar aí? Perfeito.
por que agora? Assim, já tá no momento que tem uma maturidade da operação B2C. Óbvio que os desafios estão todos aí sempre, não tô dizendo que ficou mais fácil, nem nada. Mas talvez já tá mais ou menos em velocidade cruzeiro ali. Boa. Não, acho que tem... Por que agora? Né? A gente, na nossa operação, a gente conseguiu identificar que, putz, quanto mais volume a gente tiver, mais competitivo a gente fica. Porque a margem aumenta, a operação fica mais... produtiva mesmo, né? Exato. Um ganho de escala. Ganho de escala. Então, a gente chegou num ganho de escala. Hoje a gente tem um volume considerável. E aí, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu aumentar a nossa margem. Ok. Beleza, a gente tem uma margem maior, agora a gente consegue trabalhar com esse canal. Porque lembra que eu te falei, né? No início, a gente não tinha margem para trabalhar com esse canal. E a gente tem capacidade de ter um produto muito bom para impactar mais pessoas. Então, partiu daí. Claro que a gente é um movimento muito grande. Então, eu tava te falando ali antes que eu estudei esse assunto por uns 2 anos e meio. Então, assim, a gente já vem um pouquinho mais preparado para esses desafios desse... Então, assim, a gente começou com um piloto nos Estados Unidos. Então, hoje, na nossa operação... É até meio doido, né? Vocês foram começar um projeto de atacado com piloto nos Estados Unidos. Exato. E os aprendizados gerados lá... Não, a gente podem ser aplicados aqui ou são mercados com certeza. relativamente distintos ou coisa do tipo? Não, acho que com certeza. A gente achou as praças onde tinha uma carência pelo nosso produto. Você falou meio Califórnia ali, né? Que tem uma pegada meio de bem-estar. A gente começou com... roupas leves, né? A gente começou na Amazon, nos Estados Unidos, então a gente identificou qual estado tinha mais aderência. Legal. Então era Califórnia, Nova York e Flórida. Aí a gente começou numa estratégia mais pra Califórnia. E a gente começou a trabalhar por aí, a gente conseguiu plugar um distribuidor, a gente conseguiu abrir esses pontos. Então, assim, é recente, é o segundo semestre do ano passado. Tá. Mas a gente já começou a ver que, putz, aqui tem tração. E acertar nos Estados Unidos é acertar, acertar grande. Com grande volume. Exato. Então, assim, beleza. Então aqui a gente já validou. Beleza, vamos trazer aqui pro Brasil. Então a gente começou agora, esse ano, a abrir alguns pontos de venda. Então, assim, lojas de roupa... mas que estão alinhadas com a marca Ayu, com o que a Ayu representa. Tem uma puta curadoria aí, né? Exato, não dá pra botar... Nessa rede que vocês estão montando. Não dá pra botar em qualquer loja. Então, assim, a gente tá pegando lojas alto nível, com serviço animal, com produto bom, em que o nosso produto vai ser complementar. Vai ajudar a aumentar o ticket e vai ajudar na rentabilidade daquela loja. Então, assim... e claro, e ajudar a construir a marca da Ayu. Parceria e não só no canal, não só na visão canal de escoamento. Não é para escoar, é para construir marca. Legal, então, qual é a nossa expectativa com isso? A gente vê nossos grandes concorrentes, eu também não vou falar o nome aqui, mas assim, marcas principais de tênis que vocês veem por aí, esse canal representa 80%, 70% do faturamento. Então, sério? Assim, do que os canais próprios aí? Então, assim, esse é um dos principais canais nesse mercado que a gente tá. E a gente tá entrando só agora. Desse parâmetro, vocês teoricamente tem potencial para dobrar de faturamento numa janela de quanto tempo, mais ou menos, o plano de vocês? Eu acho que uns 2 anos dá. Se a gente pegar agora a veia disso aqui, claro que o canal de e-commerce ele sempre fica pensando em escala. A gente tem collabs muito legais, depois a gente pode falar também, que ajudam a escalar o negócio. As lojas, que nem eu tava falando antes ali, é mais difícil a escala, porque a loja ela depende muito do fluxo que passa. E tem um volume máximo de atendimentos que você consegue fazer num ponto físico. Tem um número X de pessoas que conseguem sentar na loja. Exatamente. E eu acho que assim, então a gente vê o canal de loja como um mantenedor de marca, de relacionamento com o cliente, o canal de e-commerce como um possível de escalar, e o canal de atacado como uma super oportunidade de escalar. Legal, e isso é o teu projeto para os próximos anos, assim? É o teu grande desafio? Meu grande desafio. Nessa construção desse canal. Meu grande desafio é essa construção de canal. E assim, a gente tá botando pessoas muito capazes, assim, para liderarem os canais. E aí é isso, cara. É com um time que constrói, né? E, cara, vou falar só de... Contrata gente boa e deixa elas trabalharem. Cara, é o que eu sou fã desse tipo de coisa. Até por... eu vou falar um negócio... A gente sempre... cria alguma polêmica quando a gente fala lá no Sales Club, porque é muito comum um empresário começar montando seus times de baixo para cima, né? Começando da parte de pessoas júniores, por questões de custo. Sim. Né? Porque a gente sabe, a gente é empresário, tá começando, então a gente começa colocando gente mais barata, por questões óbvias de manutenção de margem, coisa do tipo.
Mas aí o empresário tem a falsa expectativa que ele espera que essas pessoas júniores e com pouca experiência tragam, né, resultado igual uma pessoa séria e começam a se frustrar. Né? E a gente sempre bate na tecla lá que, apesar de ser contra-intuitivo e também em termos de custo mais desafiador, faz muito mais sentido começar de cima para baixo, com pessoas mais sênior, porque gente sênior traz resposta, né? Gente júnior precisa ser microgerenciada, precisa ser assistida por motivos óbvios, né? Por questão de falta de hora de voo mesmo, falta de experiência, né? E você também tem essa visão, assim, depois que eu inverti o Pareto nas minhas empresas de 80-20 júnior para 20 sênior, de 80% sênior para 20 júnior, me deu espaço para estar sentado com você aqui, batendo esse papo, e não tá tendo que ficar microgerenciando a operação. Você também pensa dessa forma? Eu posso dizer que isso aí todo mundo aprende na dor, né? Exatamente. Então, porque quem tá vendo não pensa assim. Normalmente o pequeno empresário, ou o empresário mais centralizador, vamos dizer assim, que fica microgerenciando a operação, ele tem o ego, né, grande o suficiente para não pensar dessa forma, mas... Nossa, acho que faz muita diferença. Não, faz muita diferença. E assim, eu acho que também dá um desafio e dividir o bolo, né? Claro. Se der sucesso, cara, tu tá aqui, tu vai ser o primeiro a receber, entendeu? E a gente não é dono de verdade nenhuma, vamos dizer, a gente não é dono de todas as verdades, né? Assim. Então... E aí essa seleção de pessoas que pra grande parte de quem vê a gente aqui, acho que é um dos maiores desafios são... cara, contratação de talento, retenção de talento, sem contar que gente boa tá trabalhando em algum lugar, na maioria das vezes. Eu vou fazer uma pergunta de retórica aqui. É um grande desafio de vocês, assim, estruturar esse time, ter um time classe A, no mercado cada vez mais competitivo, até nesse sentido, né? Gente boa tá empregada, então, puta, você tem um cara bom lá, ele tá sendo assediado de alguma forma, né? E como que talvez cultura, força de marca e o compromisso com vocês meio que blinda esse cara de não ser facilmente capturado, esse colaborador ou essa liderança, esse executivo que você tem lá, que você confia pra caramba, você conseguir segurar. Assim. Eu acho que isso aí que nem eu tava te falando, eu aprendi na dor, né? Então, eu sempre fui um líder muito executor. Então, assim, botava a mão em tudo e ia fazendo junto com o time, assim, só que isso... Quando eu me dei conta que eu era o gargalo da empresa, eu tinha que mudar. Então a gente começou a olhar muito pra cultura e muito pra time. E acho que isso aí tá fazendo uns 2 anos já. E assim, já começa a ver o resultado disso. Cultura fundamental. E gente boa tem que manter, mas assim, ela tem que entender o todo. Ela tem que entender o tamanho do sonho. E tá junto. Ela tem que ver o benefício dela naquilo ali. Vai ser difícil? Vai ser, assim, desesperador. A gente já passou por vários momentos, assim, impossíveis. Mas a gente sempre alguém estratégico. Não, de uma crise, entendeu? Claro. Cara, saiu um lote lá que deu problema. Perfeito. Como é que a gente vai voltar? Perfeito. Então, assim... E aí tem que ter gente muito comprometida em resolver grandes problemas e desafiadores que empresas do seu porte já enfrentam no dia a dia. Né? A gente já pegou, problema com entrega, sabe, problema na transportadora lá, teve uma época que os Correios estavam em greve. Nossa, sim. A gente ficou um mês, demorou um mês. E aí, cliente enlouquecido. Gestão de crise total. Gestão de crise. E a galera tem que estar junto, entendeu? Porque ela tem que estar vendo o benefício dela e deve ser recompensada por estar passando por isso. Cara, super imagino. Acho que é algo realmente desafiador, porque acho que é uma das maiores dores de todo empresário é não só, né, encontrar talentos, como reter talentos e até gerar o valor necessário para não ter a briga de grana, né? Porque assim, sempre alguém vai ter um dinheiro para pagar um salário maior que a gente, por mais que a gente queira ficar fazendo leilão, tem sempre alguém com um teto mais alto do que o nosso, né? E aí tu tem que pegar, eu acho que daí é importante ser um grupo de pessoas que querem a mesma coisa da vida, entendeu? Porque eu acho que por mais que tenha pessoas que conseguem pagar mais, elas vão pagar mais por aquele momento, e aí depois vai ter um teto. Então, assim, o que a gente tenta sempre trazer essa visão de sócio e chamar para o partnership, chamar para a sociedade. Eu ia falar sobre isso agora. E isso envolve até programas de partnership. Claro. Startse é um super exemplo disso. Eu fiz o programa de partnership do Startse.
com meu sócio, a gente implementou nas nossas empresas e, cara, vira o jogo, porque você tem um outro nível de comprometimento, né? Quando o cara passa a ter um pedaço daquele sonho, ao invés dele só estar ali realizando tarefas, né? Isso, vocês têm isso? Com certeza. Não. E isso é fundamental, assim. Eu acho que a pessoa, ela quer trabalhar para ela mesma. Sim. Entendeu? Então, assim, no fim do jogo é isso. Claro, todo mundo tá olhando o seu próprio benefício, vamos ser sinceros, né? E claro que tem uma escada para chegar nisso. Claro. Não é do dia pra noite, mas assim, no fim das contas é isso. E aí é trazer pessoas que pensam parecido, que têm valores parecidos pra navegar e nadar pro mesmo lado. E você tem então lideranças que já são partners, já são associados, sócios ali da empresa. Muito legal, cara. A gente tá até caminhando aqui pro final, mas eu queria só pegar mais algumas informações legais de contexto do que a gente tá vivendo agora. Né? A gente tá nesse momento de super inovação. Né? Em muitos sentidos, né? Assim, você pega desde para onde vai o SEO com buscas com AI e até essa é uma frente que acho que é legal a gente falar, né? E a outra frente que é o quanto de ferramental com essas características e a inovação você está incorporando, né, dentro da sua operação. E aí eu não estou necessariamente falando de vendas e tudo, mas acho que como você é indústria, né, na tua cadeia produtiva como um todo, dá para encaixar muitos processos que podem ser otimizados com IA. E tá acontecendo, é parte do investimento. Como é que vocês estão lidando com esse buraco negro aí de informação de IA que tá acontecendo agora? Cara, eu sou mais otimista para esse assunto, assim. Eu acho que a IA, claro que vai ter um momento de ruptura, fato, isso vai acontecer. Mas ela vai, na minha cabeça, impulsionar a raça humana pra cima. Ela vai nos tornar melhores. Sim, usar a cabeça para operar algo que já tá fazendo um operacional ali. Exatamente. Né? Então, assim, o que assim, é um assunto que eu me intero muito, eu trabalho, assim, eu estudo muito, até pela proximidade com a Startse. A Startse é um dos principais nomes aí no Brasil falando de IA. Então, assim, cara, eu já fiz de tudo, assim, a gente usa no nosso dia a dia como um todo, desde para supply, a gente usa para campanha de marketing, para copy, para revisão de copy, para atendimento hoje. Nossa, triagem de atendimento, de classificação. A gente atende 1.500 tickets por mês com uma pessoa. Sensacional. Maravilhoso. E aí, assim, então, assim. Que legal, cara. Então, assim, a gente olha muito para isso, e, assim, numa maneira de que vai impulsionar aquela pessoa a fazer mais, entregar mais, e não necessariamente tirar o trabalho daquela pessoa. Claro. E esse nível de escala que você trouxe, 1.500 tickets com uma pessoa, isso acontecia antes ou foi depois que vocês usaram a gente já tinha muita coisa para automatizar. Processo mesmo, né? A gente já tinha muita coisa automatizada. Eu sempre gostei, assim, de atendimento tá muito próximo a entender todos os processos. E eu já vinha de um background de tecnologia, então para mim ficava mais fácil. Mas aí depois que a gente implementou IA no atendimento também foi embora. Mas acho que essa IA generativa que a gente tá falando, de ChatGPT e etc, cara, ela ajuda muito a criatividade. Às vezes, pô, tu tem uma ideia que tu precisa dar uma polida. Então, assim, você vai falando com a máquina, é uma coisa maluca, assim, cara. Eu sempre falo, pô, vou consultar aqui o meu universitário. E aí, assim, você forma a ideia inicial e aí você vai polindo ela e trazendo mais consistência para ela através da plataforma. Então, assim, acho sensacional. Tem uma outra coisa também que eu tô fazendo, mas essa aí não tá pronta ainda. Mas é que eu acho que a próxima virada de IA, a gente começou com IA generativa, ChatGPT, chat. A próxima virada vai ser os agentes de IA. E aí, eu tô construindo um agente de IA que vai funcionar como um assistente comercial. Então, a gente conecta ele com várias plataformas e ele ajuda a fazer prospecção, a encontrar os parceiros e entrar em contato, abrir o contato inicial. Então, assim, acho que o céu é o limite. Eu acho que vai ter um momento de disrupção, mas vai primeiro... Tá todo mundo aprendendo junto, mas você acha que nesse sentido tem uma importância de ser um dos first movers, assim? De estar pilotando ali e aprendendo no primeiro momento, né? Com certeza. Eu acho que pra mim, cara, isso aí é que nem a internet, entendeu? Tipo, isso aí... A IA tá mudando todo o jogo. Tudo tá pegando e virando de cabeça pra baixo, entendeu? Então, a minha ideia, assim, é tão forte que
eu prefiro ser um dos primeiros que tá mexendo Claro. e aplicando do que os últimos. Não, concordo totalmente. Até antes da gente fechar, eu acho que tem um... Eu tava trocando uma ideia com um amigo esses dias. Ele é um dos fundadores de uma das maiores empresas de consumer goods ali, de eletrônicos, para casa do Brasil. Top 3 aí, alguns bilhões de faturamento. Eles montaram, eu fiquei tipo um agente interno que eu fiquei assim em choque. Porque ele fica mapeando nas plataformas. Eu tô falando isso porque pode ser um negócio, um insight interessante para você. Ele fica mapeando não só as grandes plataformas de varejo no mundo para entender tendências de produto, os grandes plataformas de feedback, tá? E quando ele encontra um produto que é um flanco legal, que é um produto que talvez não tenha grande penetração, ele já faz todo o estudo mercadológico de quanto é esse produto para poder produzir aqui, qual é a demanda latente desse produto, já gera um protótipo. Nossa. Não, assim, eu falei, mas isso você usa? Ele falou, não, a gente usa isso. E aí o próprio já sai, ó, esse produto que a gente identificou lá, para entrar no Brasil vai demorar 3, 4 meses pra gente produzir, a demanda é essa, o payback é esse, o custo produtivo é esse, tá aqui o protótipo pra você. Eu falei, nossa, isso é tipo sensacional, legal, entendeu? Legal, E eles montaram, fazendo um mashup de soluções, óbvio que não é algo que você aperta o botão e constrói algo assim, mas também hoje em dia, com plataformas de AI, low code ou no code, né, fica muito mais fácil programar também esse tipo de coisa, né? Cara, o que eu vejo muito disso, e assim, eu falo muito para as pessoas assim que criatividade vai ser cada vez mais um super diferencial. Porque, cara, assim, a gente vai ter que se treinar a desaprender tudo que a gente aprendeu, porque a gente tem que quebrar todo o paradigma do que é possível. Porque isso aqui, essa tecnologia, ela quebra o paradigma do que é possível. Perfeito. Então, assim, acho que isso é um super exemplo, assim, o cara, pra ter pensado isso, ele teria que dar uma viajada muito grande. Completamente. Pra conseguir chegar nesse nível e tá fazendo, entendeu? Então, assim... Eu acho que é isso, é se treinar pra quebrar todas as barreiras que tem na nossa cabeça. E isso tem a ver, pensando aqui também muito com o que a gente falou, de ter gente boa, ter uma cultura de não só empoderar as pessoas boas a terem ideias, porque senão, cara, se a gente tem uma empresa com uma cultura muito dura, vamos dizer assim, nunca que um cara bom vai chegar e falar, cara, eu tive uma ideia maluca aqui, de um agente, assim, isso não sai do papel de jeito nenhum, concorda? Sim, é isso aí. E você de forma intencional, tenta propagar isso nas suas lideranças, essa cultura do erro, da sugestão, das hipóteses, aprendizado contínuo, e não erro, e sim aprendizado. Não, mas eu acho que assim, se for errar, erra rápido e aprende, entendeu? Claro. Então, assim, com certeza a gente põe isso. E acho que, assim, encorajar pra trabalhar com a solução e não ter medo dela, entendeu? Claro. Acho que o grande problema é que as pessoas estão com medo. Cara, não, é o contrário. Vai, aproveita, aprende que, pô, aí você vai sair na frente, entendeu? Eu acho que... porque com medo a gente se paralisa e fica esperando uma solução mágica cair do céu. Isso não vai acontecer. E é engraçado que, pô, você é jovem, né? Então já vem com essa cabeça assim, mas eu acho que o empresário mais old school, né, mais tradicional, do varejo mais tradicional, acho que é um dos que está mais sofrendo e é menos receptivo a esse tipo de coisa, né? Assim, que você já vem com a cabeça de startup, você, porra, já ativo digital, né? Aquelas coisas todas, aí você fala, cara, você quer mais experimentar mesmo, né? Sim. Enquanto talvez o outro tá meio que mais retraído nesse momento, né? Sim. E eu me diz uma coisa, só pra gente fechar aqui, né? Hoje em dia, você pega... Quem tiver vendo a gente, já deveria conhecer, mas não conhece... tirando São Paulo, Rio, Porto Alegre, que você tem lojas físicas, né? Acho que o canal talvez mais acessível e fácil seja o e-commerce, né? Você, olhando a jornada do seu cliente, você acha que para conhecer o seu produto agora, esse é um questionamento até interessante no sentido de jornada, você fala, não, vai conhecer meu produto no e-commerce, mas conhecer talvez o seu produto no e-commerce não seja o melhor canal para conhecer o seu produto, porque ali já é um canal transacional. Sim. Você vê como, por exemplo, esse teu novo cliente passar pelas suas redes sociais, ver o engajamento, ver o uso. Você acha que na linha da jornada é importante? Vou falar até um negócio legal, assim, lá na You a gente trata que o nosso Instagram e o nosso feed é a nossa vitrine. Legal. Então, assim, é isso. A pessoa, primeira coisa... se eu falar na You... Não, então ela vai lá no Instagram, vai ver.
E ali tem que ter as provas sociais, ali tem que ter uma foto bonita do produto e tal. Mas o que eu consigo dizer é, se tiver uma loja, obviamente, eu vou levar pra loja pra poder... Nessas praças, né? Se estiver morando nessas praças. Se não, eu garanto, pode comprar. Se não for o tênis mais confortável da vida, não paga nada. Devolve. Sensacional, cara. Eu pago o frete. Sensacional. Acho que depois dessa, não vou nem pedir cupom. Vou falar, ó, galera aí tem que ter a coragem pra entrar no Instagram, se sentir confiante, apertar o botão e pedir, né? Assim, é isso. O risco é zero. Não gostou, devolve e a gente paga tudo. E é provavelmente @you.com. www.yool.com.br e o arroba do Instagram é @youbrasil, perdão. Beleza. Também vamos ser sinceros, pergunta o chat GPT que vocês estão usando aí, pergunta pro Google, Já. vocês vão achar rapidinho, né? Boa. Edu, obrigado, cara, Eu que agradeço, foi ótimo. Não só pela presença, mas pela franqueza da gente falar alguns assuntos. Espero que eu não tenha puxado nada muito sensível aí. E até no nível pessoal, independente do institucional. Não sei o quanto você também, né? A gente falou sobre o Founder-led aqui, o quanto você é ativo, por exemplo, no LinkedIn, o quanto você compartilha coisas legais. Se você se sentir confortável em compartilhar com a galera também seu perfil para te conhecer, né? Claro, assim, não. O empresário e não a marca, assim. Não, acho que no LinkedIn eu compartilho umas coisas legais. Eduardo Rocha Abchecker. Pode seguir lá, tranquilo. Pode entrar em contato também, sem problema nenhum. Eu acho que assim, a gente... Que nem... O meu objetivo vai ser sempre fazer a empresa falar mais alto. Mas vou estar sempre representando a empresa da melhor maneira possível. As pessoas querem aprender com quem já investiu tempo, energia e dinheiro para chegar onde tá, né? Então acho que é muito legal. Irmão, muito obrigado, cara. Foi um prazer. Obrigado. Bom, então estamos encerrando aqui mais um podcast dos Donos da Vendas do Sales Club. Então a gente vai terminando por aqui, agradecendo o Edu pela presença e logo a gente está de volta.